Graça e paz, irmãos. É a primeira vez que eu entro com música, né? Eu gostei, achei legal. É bacana, eu acho que a gente pode pensar disso aí nas próximas vezes que formos pregar. É legal, é legal. Só não pensei, viu, em vir entrar dançando. Seria bacana, a gente sai a próxima vez. Queridos, como é bom podermos estar aqui com vocês na casa do Senhor. Tivemos uma EBD especial, maravilhosa. Cadê o Leozinho? Valeu, Léo, pela EBD, que Deus continue te abençoando. Parabéns aos grupos, a participação dos irmãos, muito importante, imprescindível. E como é bacana a gente ver que os irmãos da igreja têm assimilado bem o assunto, cada qual na sua forma, na sua simplicidade, na sua maneira de ser, na sua maneira de compreender, de interpretar. Isso é muito bom, e isso é totalmente enriquecedor para a nossa escola bíblica dominical. Hoje é o nosso encerramento do mês das famílias, né? A gente, quando fala de encerramento, a gente pensa que vai ouvir um A, né? Ou vocês estão deixando para a noite, né? Mas vamos ensaiar agora para a noite. Hoje é o último dia do mês da família. Que legal, combinamos. Aí depois a gente fala para a Ana. Aí a Ana, eu combinei com ela, dela depois me dar um cachê por conta disso aí. E hoje vai ser muito legal. Hoje nós vamos ter aqui o Coral das Famílias. Nós vamos ter aqui, hoje as famílias vão entrar no coro, vai ser uma bênção gloriosa. Nós vamos ter aqui a formação do Homens ao Máximo também, que vai ser muito bacana. E teremos, ministrando a palavra, o pastor Nunes Patak, né, que vai estar aqui com a gente hoje, encerrando esse mês tão maravilhoso. Existem coisas que a gente poderia, duplicar, né? Que nem, eu não sei quanto aos irmãos, eu gosto muito de Natal. Às vezes eu brinco lá em casa e falo assim, que deveria ter pelo menos dois Natal por ano. Seria bacana, seria legal. As luzes, os enfeites, é bacana, né? O mês da família também, né? Poderia termos aí 2 meses, né, da família, né? Num ano, seria muito bacana. Obrigado, Aninha. Né? Seria muito legal, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente recebeu, tudo aquilo que fomos contemplados. Eu tenho certeza que Deus trabalhou de uma maneira especial, que as nossas famílias, né? Aqueles que realmente entenderam tudo o que ocorreu, tudo aquilo que aconteceu aqui durante esse mês, as nossas famílias não serão mais as mesmas. Porque nós entendemos o propósito, nós entendemos o amor, nós entendemos o projeto e a forma como Deus projetou, ama e trabalha em detrimento à família. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema que está aí, olha. Quem é o dono da casa? Né? Quem é o dono da casa? Essa semana, conversando com o irmão, ele falou assim, olha, em casa, pastor, eu e minha esposa, a gente tem um trato, né? Ela finge que manda, eu finge que obedeço, eu finge que a última palavra é minha, e foi assim um termo de brincadeira, né? Porque muitas vezes quando nós pensamos quem é o dono da casa, nós achamos que somos nós enquanto líderes, enquanto esposos, enquanto esposas, porém a questão de ser o dono, ser aquele que contempla, ser aquele que faz, ser aquele que realiza, está acima do homem e da mulher, né? É interessante quando o texto bíblico ele fala a respeito do cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. É importante nós entendermos, né? Como é a casa quando a casa está nas mãos do dono correto. E esse texto ele fala de um milagre muito legal, muito legal. Talvez você possa olhar para o texto e falar assim, mas pastor, esse texto não está falando intrinsecamente a respeito de família. Mas aqui tinha um dono. O milagre aconteceu porque a casa tinha um dono. E esse dono, quando ele está na casa, ele está ativo, quando ele está atendendo, algumas coisas sobrenaturais acontecem. Quero ler o texto com vocês, do verso 1 ao 12, estou com a Bíblia NVI. E diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta,
e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. É um texto que na sua narrativa não fala, como eu disse, sobre família. Mas é interessante aqui, porque uma das coisas que nós, às vezes, ouvimos falar, que quando Jesus ele fala que ele não tem casa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né, que Jesus ele era, de certo modo, aí, um pregador, ele tinha um ministério itinerante, né? Mas nós vamos ver que o texto, ele diz que a casa tinha um dono, sim. Talvez uma casa alugada, talvez uma casa emprestada, mas uma casa que sempre que Jesus estava ali, quando nós pensamos na questão logística, na questão geográfica de Cafarnaum, Cafarnaum era uma localidade onde Jesus ele tinha acesso a muitos outros lugares por onde ele pudesse pregar a sua palavra, ou pregar a palavra de Deus. E o texto é muito claro quando ele diz no verso 1, né? Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Isso quer dizer que Jesus ele tinha uma particularidade, Jesus tinha uma intimidade, era um local conhecido já como a casa do Nazareno. E é interessante que ele então escolhe fazer essa moradia por causa dessa facilidade. Ele estava no local onde, se ele pudesse descer para outras regiões, ele estava no local mais ou menos centralizado. Mas o que eu quero deixar aqui nesta manhã, querido, nesse último dia no nosso penúltimo encontro, né, em relação à família, a respeito do milagre que acontece ali, justamente numa casa onde tinha um dono muito especial, alguém que realmente estava sempre aberto para abençoar, estava sempre aberto para ouvir, alguém que, muito importante, estava sempre à disposição das pessoas. Uma das coisas que Jesus ele nos ensina aqui é que a nossa casa, o nosso lar, ele precisa ser conhecido por 2 questões muito especiais. Primeiro, quem é o dono, quem mora ali. Não quem é o dono, mas quem mora ali. Olha, quem mora ali é o Claudemir. Quem é o Claudemir? O Claudemir é um cristão. Sendo, porém, cristão, a nossa casa ela tem que estar com as portas abertas para receber pessoas. Pessoas que têm dúvidas, pessoas que estão no ato da sua incredulidade, pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam de uma atenção, pessoas que saibam que quem mora ali poderá trazer para elas uma palavra de consolo. Num primeiro momento, nós podemos observar justamente esta procura. As pessoas estavam ali porque sabiam quem estava na casa, quem era o dono da casa. E uma coisa muito interessante, a casa, quando este dono estava lá, ela estava sempre com as portas abertas. As portas estavam abertas. Talvez, né, dentro da geografia das casas de Israel, tinha sempre um pequeno quintalzinho. Talvez não havia lugares ali, justamente porque aqueles homens, eles tentam, através daquelas pessoas que estavam ali, inserir aquele paralítico, mas eles não o conseguem, dado a quantidade. É interessante o texto bíblico, porque, dado o ajuntamento das pessoas, não havia possibilidade nem de dizer, como se diz nas lotações, um passo à frente. Não tinha como dizer, por favor, dá uma licença. Olha, a gente precisa passar aqui, tem como você se espremer?
dado ao volume de pessoas que estavam ali, porque necessitavam ouvir aquilo que Jesus estava apregoando. E nós temos aqui algumas lições a respeito de Jesus ser o dono desta casa. O que acontece, o que pode nos acontecer quando Jesus, ele é o dono da minha casa, o dono do meu lar. Nós falamos tanto de que, o Senhor, ele é o centro do meu lar, o Senhor é o dono da minha casa. A gente já ouviu tantas palavras que essas palavras acabam transformando-se em chavões. Olha, onde o Senhor está, alguma coisa acontece. O Senhor seja o dono da minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. É interessante que Josué não diz eu e minha casa servimos. Ele diz eu e minha casa serviremos. É ato contínuo. Servimos é para agora. Mas é interessante que muitas vezes agimos segundo aquilo que falamos. Eu e minha casa servimos, nós servimos hoje, nós servimos no mês da família, nós servimos na semana em que estávamos envolvidos. E depois? O serviremos significa ato contínuo, todos os dias. Hoje a minha casa está a serviço de Jesus, amanhã, segunda, ela estará a serviço de Jesus, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. O nosso lar, ele tem que estar a serviço de Jesus. E é interessante que uma das lições que nós aprendemos nesse texto é justamente a respeito desse ajuntamento. O texto no verso 2 e no verso 3, acompanha aí na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. É interessante que alguns textos vão dizer de pessoas que pregavam à porta. E nós vemos 3 textos peculiares. Nós vemos Jesus pregando na casa, esse ajuntamento. Nós vemos Paulo pregando, e de repente aqui tem até aquele episódio daquele garoto, o Eutico, que sobe, senta na janela, cai e morre, e depois Paulo. E eu acho interessante que o texto, principalmente de Paulo, vai dizer, Paulo pregando, durante muito tempo. Aquele jovem teve sono, ele caiu. A gente não vai falar de Eutico, porque aí já dá uma outra pregação. Depois nós vamos ver Pedro também falando a respeito da pregação na casa de Pedro e tal, e os milagres acontecem porque a sogra dele, ela é curada. É interessante as coisas que acontecem no lar quando esse lar está nas mãos de Deus. As coisas que ocorrem quando nós verdadeiramente fazemos da nossa casa. Quando nós pensamos em igreja, nós muitas vezes nos limitamos apenas a essas 4 paredes. PIBG, esse templo, esse salão, ele é igreja agora porque você está aqui. Nós somos igreja agora porque nós estamos aqui. Porque a igreja somos nós. Jesus está onde a sua igreja está. Isso quer dizer que onde você e eu, nós estivermos, ali está o Senhor. Ali está o Senhor para operar milagres. Ali está o Senhor para aproximar as pessoas. Ali está o Senhor justamente para operar aquilo que Ele tem que fazer através da minha e da sua vida. A igreja, a nossa casa precisa ser esta igreja. A nossa casa precisa ser esta extensão, não a extensão do templo, não a extensão das 4 paredes, mas a extensão da pregação verdadeira, do testemunho fiel, daquilo que o Senhor representa na minha e na sua vida. É isso que tem que ser a nossa casa. E uma das coisas que acontece justamente é esse aproximar de pessoas. As pessoas estavam ali junto à porta fechando, enquanto Jesus lhes pregava a palavra. A ponto de vir essas pessoas carregando ali um amigo, e é interessante que aquelas pessoas puderam ter ouvido, olha, Jesus, depois da sua trajetória, ele está novamente em Cafarnaum, ele vai sair novamente para cumprir o seu ministério para outros lugares, é a nossa oportunidade. Nós vemos como é lindo esta questão de aproximação de pessoas. A preocupação que precisamos ter em detrimento ao nosso próximo. Estudamos agora, na escola dominical, Romanos 11, 12. É interessante que no 11 o Paulo ele trabalha toda a questão teológica, termina fazendo um cântico maravilhoso, quando ele diz a profundidade das riquezas, ele faz um cântico maravilhoso para poder, através desse cântico, inserir
o capítulo 12. No capítulo 12 ele começa a dizer como nós precisamos nos desmoldar ao mundo para nos amoldar àquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Ou seja, tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. Tirar o antigo, tirar o velho, os velhos princípios, as velhas práticas e encher com coisas novas. E é interessante como a partir do verso 8 ele tem que dizer, quando você entender isso, olha o que você vai ser capaz de fazer. Uma das perguntas que nós precisamos fazer sobre um dom que é um dom de Deus. Quando estudamos a respeito dos atributos de Deus, nós entendemos que amor é um atributo totalmente divino. Só que dentro da divisibilidade da teologia sistemática, nós vamos ver que Deus, Ele compartilha conosco, Ele comunica ao ser humano amor. Uma das perguntas que nós precisamos fazer é, por que Deus me deu o privilégio de amar? Parece até parece tema de novela, né? Privilégio de amar, né? Mexicano ainda. Por que Deus te deu o privilégio de amar? Por que Deus me deu o privilégio de amar? Por que Deus compartilhou comigo um atributo que era único dele, para que eu pudesse também amar? A demonstrar a quem? Deus nos fez capazes de amar por causa do nosso próximo. Não foi por uma questão ególatra. Eu sou cringe, como diz os jovens. Esses dias eu estava na minha obra, meus pedreiros eles têm lá um rádio. Pedreiro gosta de rádio, que é uma maravilha. E estava tocando uma música muito antiga, do tempo que eu era criança, daquela banda Blitz. E eu falei, cara, essa música é antiga. Parece que sempre quando eu venho aqui, começa a tocar as músicas do tempo que eu era bem criança. E a música dizia assim, eu me amo, eu me venero, não posso mais viver sem mim. E é interessante que a melodia, ela tem aí esse impacto de voltar, trazer, relembrar, rememorar, trazer de volta à nossa mente aquilo que você ouviu quando você era criança. Quando eu era criança não tinha videogame, não tinha nada, eu sempre gostei de rádio, eu ouvia muito rádio, então eu ouvia muita música. E pensando nisso, por que Deus me fez capaz de amar? É justamente na contramão daquilo que músicas antigas, músicas contemporâneas, ela invade as nossas casas, ela invade os nossos lares, ela invade o coração dos nossos jovens, fazendo com que eles pensem totalmente o contrário. Onde já se viu? Eu me amo, eu me venero, eu não posso mais viver sem mim. Idolatria do eu, totalmente. Não há sentido Deus me preencher de amor, Deus colocar tanto amor no coração para ficar guardado comigo. Se Deus te deu a capacidade de amar, querido, é porque Deus colocou uma pessoa do teu lado para que você ame. Amar o nosso próximo, o mais próximo possível é o cônjuge, são os filhos, são os familiares. Nós precisamos amar, porque na medida em que amarmos, nós vamos impactar o local onde nós estamos. Nós vamos impactar a nossa vizinhança. Isso me faz lembrar que quando eu vim morar em Guarulhos, quando eu vim morar na região, né, onde eu estou há 30 anos, né, não tinha nada. Se você ficasse bem em silêncio, você ouvia o grito do Tarzan. De tanto que era aquele silêncio, mato, até cobra aparecia, sapo, puxa vida. E houve um dia que eu subi na sacada da minha casa, que hoje é a minha sala do escritório. Eu olhei e comecei a olhar as casas que tinham lá. E eu olhei na garagem da minha casa, um dos únicos carros que tinha era o meu. Carro velho, surrado. Uma variante. Eita, carro bom. Hoje vale um dinheiro, né? Uma variante hoje vale uma grana. Eu tinha uma variante. E eu fiquei olhando aquela variante, que para mim, né, era o meu carro, né? E eu comecei a olhar as garagens dos meus vizinhos. E eu falei para minha esposa, você notou que a única casa nesse pedaço todo aqui que tem carro na garagem é a nossa? Vamos começar a orar para que Deus abençoe os nossos vizinhos para que eles tenham carros também. E uma das coisas que me intrigou muito, isso eu trago como testemunho particular para a minha vida.
Do lado da minha casa mora um senhor que eu tenho um respeito muito grande, chamado Seu Zeca. Eu não sei o nome dele até hoje, não sei se é José, não sei. Eu chamei ele de Seu Zeca desde que eu vim morar. Um homem que me deu um apoio, que me deu uma força. E um dia eu conversando com ele, falei assim: Seu Zeca, o senhor nunca teve vontade de comprar um carro? Ele: eu não sei nem dirigir, como que eu vou comprar um carro? Aí eu falei para ele, mas por que o senhor não entra numa autoescola e tal, não sei o quê? Irmãos, foi uma coisa tão impressionante que ele mal entrou na autoescola, Deus criou uma situação com um parente dele e ele comprou um Fusca marrom, lembra como se fosse hoje. E aí o cara do outro lado, que hoje está, acho que no Espírito Santo, que mudou, um vizinho muito legal que eu tinha também, comecei a conversar com ele, ele falou: também eu não sei dirigir. Eu falei: cara, mas por que você não compra um carro? Era o diálogo que eu tinha com os meus vizinhos. E era interessante. Ele comprou um Fiat 147, mas comprou um carro, né? E foi legal que nós, durante um tempo em que estivemos lá, nós pudemos ver como Deus ele foi desenvolvendo as famílias, como Ele foi trabalhando nas casas, como Ele foi fazendo algo sobrenatural. E no nosso coração nós oramos para que isso acontecesse. É interessante que a presença de Jesus, Ele aproxima as pessoas. Eu preciso me preocupar como ou em que grau a presença do Senhor ela está impactando a minha vida. Nós temos aqui que, nesse texto, a presença ou o saber que Jesus estava na casa impactou a vida de 4 homens. Quantas pregações você já ouviu falar sobre esses 4 homens, o esforço, o amor, a consideração que eles tiveram para carregar? Eu fico pensando se aquele paralítico tivesse um corpo bonito que nem o meu. Imagine, irmãos, 4 homens segurando aquela maca, levantar num sincronismo tão, eu não consigo imaginar. Eles ali, eles desafiaram a lei da gravidade. Subir aquele camarada no telhado, afastar e poder descer na frente de Jesus. Que lindo isso, aproximar as pessoas. Quando Jesus ele é o dono da casa, querido, as pessoas sentem e vivem o amor de Deus e se aproximam. Uma das coisas que nós sempre esperamos é que o outro se aproxime da gente. É que o vizinho fale comigo. Comece a pensar agora em quantos vizinhos que você tem na sua visão, sobre a sua ótica. Olha, aquele meu vizinho ele não é legal. Aquele meu vizinho ele é antipático, porque ele passa por mim, ele nunca olha. Mas quantas vezes você olhou para ele com o amor de Jesus e o abençoou? Nós esperamos sempre que as pessoas se aproximem de nós, mas é tempo de nós nos aproximarmos das pessoas, porque há sobre nós, querido, uma palavra poderosa, uma palavra que revela o amor de Deus, uma palavra que está aquém de um mero elogio. E os nossos vizinhos, creia, eles estão aguardando uma atitude nossa enquanto igreja. E é uma grande forma de nós mostrarmos o como Jesus, ele aproxima as pessoas. Uma outra lição que esse texto ele vai, de certo modo, nos ensinar, é de que o Senhor, quando Ele está na casa, não existe ausência ou aquilo que não se pode resolver. Quando Jesus ele é o centro da nossa casa, toda e qualquer luta, dificuldade, adversidade, Ele é aquele que nos capacita, nos orienta e nos dá a solução correta para que seja efetivado verdadeiramente o milagre. No verso de número 4, aqueles homens, olha, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Quantas vezes somos procurados por pessoas que estão com um problema, que estão com uma situação adversa, e quantas vezes nós, humanamente falando, puxa vida, eu não sei nem o que falar para essa pessoa. Eu não tenho nem o que dizer. Sabe o que é isso? Você está certo por um lado, mas errado por outro. Todas as vezes que alguém pedir para nós uma palavra, essas palavras, ela de certo modo necessita de algo espiritual, sobrenatural. Você nunca tem palavra. Quem tem é o Senhor. É por isso que quanto mais próximos do dono da casa nós estivermos, quanto mais próximos de Jesus, quanto mais próximos servindo ao Senhor, nós vamos ter uma dependência tal dele, que quando abrirmos a nossa boca, não seremos nós que vamos falar, mas o Espírito Santo através de nós. Eu acho isso tão legal,
Porque muitas vezes nós queremos ter amigos, nós queremos ter relacionamentos, nós queremos que o nosso nome esteja na boca de outras pessoas que nós gostamos, nós queremos falar o nome dessas outras pessoas, mas melhor do que tudo isso é ser usado pelo Espírito Santo. Já parou para pensar na experiência? Talvez se fôssemos para dar um exemplo filosoficamente, dizer a experiência transcendental, você abrir a sua boca e saber que o Espírito Santo vai falar através de você. Às vezes a gente para e fala, espera aí, puxa vida, de onde saiu isso? Essa experiência que o Senhor quer que você tenha na sua casa. Que as pessoas, quando buscarem apoio, buscarem auxílio em você, quando as pessoas te procurarem, porque muitas vezes as pessoas nos procuram, elas te procuram, querido, porque elas precisam de uma palavra para um direcionamento à solução de alguma situação. Quantas pessoas há que eu já ouvi dizer, mas eu não sou psicólogo, eu não sou não sei o quê. Nós não somos mesmo, mas nós temos um Senhor que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o psicólogo por excelência, Ele é o nosso instrutor, Ele é o nosso guia condutor e Ele está sempre à nossa disposição para querer nos usar. Que bom será que coloquemos a nossa casa à disposição desse Senhor e dizer, Senhor, esta casa é tua, Senhor, reina aqui, Senhor, cuida de nós, Senhor, seja o centro, sempre nos conduza para a tua glória. Que lindo é que homens e mulheres ajoelhem-se, seus filhos ajoelhem-se, que eles possam orar juntos e juntos colocar totalmente a sua vida na dependência do Senhor, para que Ele seja o dono da casa. Para que quando a gente for brincar, e falar, e aí, quem é que manda na sua casa? Não, lá é a piada que sempre tem. Brincadeiras existem, são saudáveis. Mas no Espírito nós sabemos, quem manda lá é o Senhor Jesus. Quem manda lá é o Espírito Santo de Deus. Ali é o Senhor que é o nosso guia condutor. É o Senhor que verdadeiramente abre as alas, abre os telhados, para que o milagre verdadeiramente seja efetivado. Uma das coisas que eu observo nesse texto, eles não conseguiram passar para a porta, talvez tentaram alguma janela, mas eles foram para onde? Para o telhado. Há um segredo espiritual aqui, que no momento das adversidades, quando nós não encontramos respostas onde procuramos, a solução está no alto, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consolador da nossa fé. Aquilo que o salmista, ele nos ensina, né? Digamos assim, que ele dizendo, olha, eu estou olhando para os montes. De onde vai vir o meu socorro? De onde vai vir? Minha alma está aflita. Estou buscando respostas. Mas Ele mesmo tem as suas respostas. Quando Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. E aí ele classifica quem é esse. Esse Senhor não é qualquer um. O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou, aquele que fez, aquele que sabe todas as coisas. Ele é o que criou os céus e a terra. Ou seja, não existe ninguém próximo dele. Quando o nosso socorro está nele, querido, coisas grandiosas acontecem. É por isso que, às vezes, a gente se encontra em determinados momentos em caminhos que parece que não tem solução, em caminhos até difíceis que o Senhor nos coloca para que tenhamos experiências com Ele. E é importante lembrarmos de João 14,16, quando Jesus ele diz, 14,6, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como é necessário que nós, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto filhos, dependamos de forma emergente daquilo que o Senhor ele tem para fazer. Uma outra lição muito importante que nós aprendemos nesse texto, que Jesus ele nos ensina no verso de número 5, que está dizendo lá o seguinte, vendo a fé que eles tinham, Jesus ele disse ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Eu pulei o tópico que eu escrevi sobre fé, que ele é meio longo, porque a fé é que evidenciam essas coisas.
Mas eu sei que fé, você tem fé. Mas agora, a nossa fé ela é suficiente para acontecer o que acontece aqui? O que é mais importante que Jesus está demonstrando aqui? Muitas vezes nós nos ligamos à cura que acontece. Puxa vida, que bênção que foi, o paralítico ele desceu, estava lá travado no seu leito, o Senhor ele ora e tal, ele levanta e fala, vai embora para sua casa, pega a sua cama e anda. É interessante um texto, eu quero fazer essa observação, que na hora dele entrar para ser curado, ninguém dá lugar para que ele possa entrar pela porta, mas a hora que ele é curado e a hora que ele sai por onde? Pela porta. A porta nem sempre é o primeiro local que Deus quer que nós tenhamos facilidade. É por isso que antes de nós projetarmos alguma coisa, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos buscar a orientação de Deus. E aí uma coisa que acontece aqui, que o texto ele é muito claro. O que era mais importante para Jesus aqui? Será que o milagre era mais importante para Jesus? Será que o que Jesus está querendo demonstrar ali para aquelas pessoas em relação a ele era, não, eu estou aqui, eu sou o cara, eu vou operar um milagre, esse cara vai sair andando, ele vai voltar aí a ser inserido na sociedade, a assumir a sua família e tal? Não. Jesus está mostrando algo muito, bem mais importante, algo que nós não podemos perder de vista dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Para Jesus, querido, mais importante do que o milagre era o perdão. Mais importante do que ver aquele homem andar, era saber que aquele homem pudesse ter um encontro e saber verdadeiramente o que é o perdão. É por isso que Jesus ele disse, filho, os teus pecados, estão perdoados. Existem duas formas do Senhor agir numa casa. Ou ele é o dono, ou ele é um visitante. Isso define muitas vezes as ações do nosso lar. Quando Jesus é o visitante, não existe um perdão. E quando é que você sabe que não existe o perdão? É quando há um desajuste, a pessoa ela lembra o que aconteceu anos atrás. Olha, aconteceu isso. Você lembra? Você lá em 1930, você fez isso para mim, tá vendo? Você joga na cara. Jesus aqui está mostrando que perdão significa, querido, é que nem uma planta. Se você pega um capim e você tira apenas aquela parte externa e a raiz dela fica escondido, o que vai acontecer? Vai brotar de novo. Jesus está mostrando aqui para que as pessoas entendam, para que nós entendamos que perdoar, querido, é tirar com raiz e tudo. Eu perdoei, acabou, eu não lembro mais. Se o próprio Senhor ele diz que dos seus pecados eu não me lembro, eu lancei todos no mar do esquecimento, quem somos nós para irmos lá pescar? Essa lição ela é muito importante. É importante porque aqui Jesus, ele não está dizendo que precisamos, que devemos perdoar. Ele está ensinando, é uma lição sobre perdão. Porque muitas vezes nós somos como aqueles mestres da lei aqui. Nós somos que nem aqueles religiosos. Nós subjugamos as pessoas. Foi feita aqui até uma pergunta em relação ao grupo, que estudou o capítulo 11, a respeito, você fez a pergunta, olha, uma pessoa que se suicida. Nós precisamos tomar tanto cuidado com as respostas que damos. Porque se tem uma coisa que Deus não me deu direito, não te deu direito, Deus não nos colocou, é como juiz. Se tem uma coisa que na Bíblia em nenhum momento Deus ele vai conceder a você, querido. Então tome cuidado com seus julgamentos precipitados. Seu julgamento em relação às pessoas, seu julgamento em relação ao seu cônjuge, seus julgamentos em relação às situações, seu julgamento que você faz em detrimento dos seus vizinhos. Estamos falando de uma casa que tinha um dono que conseguia aproximar as pessoas. Como é você onde você mora? Ontem eu estava conversando com meu filho no portão. Aí passa uma pessoa, e aí, beleza? E passa uma pessoa, e aí, beleza, Me cumprimenta a mim, cumprimenta o meu filho é muito comunicativo. Aí a minha filha falou assim, puxa vida, hein, se o Felipe fosse político, nossa, as pessoas que passam aqui, a minha filha falou, eu acho legal isso. É muito bom quando você anda e as pessoas te cumprimentam, elas sabem quem você é. Como você é conhecido onde você mora?
como crente, como um cristão verdadeiro, como aquele que dá testemunho da palavra fiel, como aquele que quando há uma adversidade, os vizinhos já pensam, olha, vamos na casa dele porque ele vai fazer uma oração e Deus vai nos ajudar. Ou você é aquele que as pessoas não gostam de estar perto de você? Ou você é aquela pessoa antipática? Você é aquela pessoa que se acha o melhor do seu bairro? Que tipo de crente você é quando você não está aqui na igreja? Que tipo de crente você é quando você está lá na sua casa? O que Jesus está nos ensinando, querido, é justamente isso. E tudo aqui reverbera para uma coisa muito importante: o amor. O amor sempre vai cair aonde? No amor. É por isso que Deus nos amou de uma maneira que deu o melhor para a gente, que é Jesus. Uma outra lição, e eu já estou terminando aqui. Vou pular mais um ponto, por causa do horário. Quero ir para o final. Uma outra lição que nós aprendemos aqui. Eram 6 lições, eu estou dando 4. Verso 10 e 11. O que está no verso 10 e 11 aí? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, vá para a sua casa. É interessante, ele falou, vai para a rua, começa a contar o testemunho, começa a dizer aquilo que eu fiz. Vá para a sua casa. Vai para os braços da sua família. Vai para os braços daquele que tem o primeiro projeto de Deus é casa. O primeiro projeto de Deus, né? É interessante o significado da palavra, né? Da segunda palavra, né? Da segunda palavra do hebraico, que é o beit. Lembro-me que quando eu estudava hebraico, tinha um professor, ele falava assim, para que vocês possam memorizar o beit. É que o beit ele tem a forma de uma casa. E o beit tem para o judeu justamente esse significado de casa, de lar, aproximação, de aconchego, de amor, de calor humano. Eu nunca me esqueci. Participei uma vez com a igreja coreana aqui no Brasil, de um projeto chamado Projeto Beit. E eu falei, poxa vida, mas Beit é casa, eu quero entender esse projeto. E eu só entrei por causa disso, porque era justamente um projeto para trabalhar na restauração de lares. Jesus aqui, quando ele fala casa, para os judeus isso tem um significado especial. Vai para a sua casa. Não sabemos, o texto não fala se esse homem era casado, mas suponhamos que o seja. Vai lá agora abraçar a sua esposa. Vai lá agora beijar os seus filhos. Vai lá agora estar com aqueles que sempre acreditaram em você. Ele poderia dizer outra coisa. Olha, você é um cara desprezado pela sociedade. Ele poderia fazer um papel de coach. Ele tinha uma oportunidade para ser coach aqui. Seguinte, cara, você vai lá agora, desfila na passarela da cidade, pelas ruas da cidade e diga, tá vendo aí, ó, vocês que me desprezaram, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção. O hino da vingança. Não, Jesus não disse nada disso para ele. Talvez nós entremos e está dizendo, não pare para conversar com ninguém, vai para a sua casa. Sabe por quê, querido? Porque o maior milagre que nós podemos esperar, que nós podemos viver, que nós podemos presenciar e compartilhar, é um milagre dentro da nossa casa. Você pode ter um maior sucesso financeiro da sua vida. Você pode ter milhões na sua conta. Você pode ter o melhor carro que se possa ter, que o dinheiro possa comprar. Você pode morar na melhor mansão que o dinheiro puder te proporcionar. Mas se não tiver paz na sua casa, se Jesus não fizer parte da sua casa, eu tenho uma notícia péssima para te dar. Você fracassou. É uma palavra pesada. Agora, o maior sucesso que nós podemos ter pode ser numa casa de um cômodo, 10 metros quadrados, 20 metros quadrados. Mas quando nós podemos receber uma ordem de Jesus, olha, vai para a sua casa,
A sua casa é local de milagres. É na sua casa que eu vou agir. É lá no seio familiar que eu vou atuar. Por quê, querido? O milagre do Senhor, ele acontece dentro da nossa casa para que ele possa ser expandido para os nossos vizinhos, os nossos familiares, toda a nossa parentela. O milagre da casa. A casa onde Jesus é o dono, é uma casa de milagres. Quando Jesus é o dono, os milagres dentro da casa, eles fazem parte da rotina familiar. Não existe lugar para o desespero. Não existe o lugar para o questionamento. O que a gente vai fazer? Não, Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. Nós recorremos ao Senhor. Estamos aqui como um lar representado. Dá-nos a direção. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, porque queremos ser testemunhas entre as nações. Essa é a palavra de Deus. Não estou falando nada daquilo que nós, em sequência, não tenhamos ouvido durante esse mês, querido. Mas talvez apenas esse adendo. Quem é o dono da sua casa? Que você possa sair daqui, nesta manhã, querido, em nome de Jesus, colocando o Senhor como dono da sua casa. Que você possa fazer como aquele homem estava paralisado diante de uma situação, diante de uma patologia, obviamente. Mas quantas vezes nós ficamos paralisados diante de uma circunstância? Não sabemos o que fazer na nossa casa. Não sabemos o que fazer no nosso lar. E é interessante qual foi a primeira ordem que Jesus, ele disse para aquele homem. O que está escrito no seu texto aí? O que ele fala? Quando ele chega lá, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se. Levante-se. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem uma atitude. Desperta. Acorda. Se anima. Enrijeça os seus músculos. Tenha atitudes em detrimento à sua casa, à sua família, aos seus filhos. É a ordem de Jesus. Aquele homem, ele sabia onde ele estava na casa de Jesus. Talvez a sua família não havia o acompanhado. Não sabemos qual era o grau de amizade, de parentesco, que aqueles que estavam aí, que demonstram amor tal por aquele homem. Que aproximação maravilhosa. Mas Jesus disse para ele o quê? Levante-se e volte para a sua casa, abençoado por Deus. Então eu quero encerrar com essa palavra também. Meu querido, levante-se. Tenha atitude em relação à sua casa. E volte agora, sentindo-se abençoado por Deus. Volte para a sua casa e verdadeiramente, homem, assuma o sacerdócio da sua casa. Mulher, entenda o que é ser a mulher sábia, que entenda a missão na vida do seu marido e o ajude. Filhos, obedeçam seus pais, que é o primeiro mandamento, com promessa para que os seus dias sejam prolongados. E aí nós seremos verdadeiramente testemunha viva e testemunha eficaz para todos aqueles que olharem para nós, não de forma individual, mas como família. No nome de Jesus. Levantemos, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã que estamos aqui. Obrigado a Deus por esse dia, pelo sol que brilha. Obrigado a Deus desde já por tantas coisas que nós ainda seremos contemplados, presenteados pelo Senhor no nosso culto à noite. Obrigado a Deus porque nós sabemos que neste momento, enquanto estamos aqui, alguns irmãos estão trabalhando, sendo instrumentos do Senhor para nos abençoar. Que o Senhor seja com eles, Pai. E nesta manhã, Senhor, onde recebemos a Tua palavra, Senhor, ajuda-nos a fazer do Senhor o dono da nossa casa. Entregamos, ó Pai, queremos entregar o senhorio do nosso lar, para que mesmo em detrimento às brincadeiras, à piada, Senhor, que é tão contundente na contemporaneidade, que nós possamos dizer que a nossa casa tem sim um dono, esse dono se chama Jesus, e nós, enquanto maridos, mulheres e filhos, nós nos submetemos à autoridade desse Cristo. Quanto mais nos submetemos à autoridade desse Cristo, mais as pessoas se aproximam de nós, mais nós vemos os milagres acontecer, mais nós vemos, Senhor, a riqueza que é, Senhor, sermos abençoadores.
Que saímos daqui, Senhor, tendo em mente aquelas pessoas que muitas vezes não olhamos, e são pessoas que muitas vezes a forma dela reagir, Senhor, é abaixar a cabeça ou não olhar para nós, mas que possamos nos aproximar delas, nos aproximarmos delas, Senhor, não no sentido de julgá-la, mas no sentido de abençoá-la, de amá-la, Senhor, que este amor do Senhor venha transcender sobre as nossas vidas, para que possamos repartir com este mundo, com os vizinhos, com tantas famílias, Senhor, tão sedentas de amor, que possamos ser esses instrumentos de Ti, Pai. Nesse dia, nesse mês, no próximo mês, no decorrer do ano, no decorrer da nossa vida, que possamos entender o Teu propósito para nós enquanto família. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos leva agora em paz para os nossos lares. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vão na paz. Que o Senhor seja com você sempre.